Olá, nossas boas-vindas a todo mundo que está estudando, revisando ou se aprofundando em alguns conteúdos de processo penal. Para a nossa explanação de hoje, o rigor dogmático é inegociável, pois qualquer escorregão teórico, qualquer simplificação pode ser fatal, seja na hora de marcar alternativa na prova ou lá no calor de uma audiência. Hoje vamos mergulhar a fundo na dinâmica dos sujeitos processuais, dissecando as engrenagens do Ministério Público e do assistente de acusação. Para começar, a gente precisa desconstruir um mito processual gigantesco. Sabe aquela pegadinha clássica que sempre derruba quem está desavisado? É aquela ideia muito perigosa de reduzir o Ministério Público a uma simples máquina acusatória, como se a instituição fosse programada para buscar a condenação a qualquer custo, doa quem doer. Mas parando para pensar, será que o nosso ordenamento jurídico permite esse tipo de postura? A resposta dogmática e institucionalmente falando é um sonoro não. O compromisso do órgão não é com uma punição cega, e sim com a estrita observância da lei. E a consequência prática desse compromisso é fascinante. Vejam só, atuando como fiscal da ordem jurídica, o promotor tem o absoluto dever de pedir a absolvição se a culpabilidade do réu não ficar cabalmente provada ao longo de toda a instrução criminal. E atenção a esse detalhe técnico importantíssimo. Não é preciso provar inocência. Se bater aquela dúvida razoável, se faltar prova suficiente, o pedido de absolvição não é um favor. Ele vira uma obrigação institucional do Estado acusador. É exatamente assim que a gente vê o verdadeiro equilíbrio do sistema na prática. Bom, para organizar nosso roteiro, hoje vamos passar por 5 pontos essenciais. 1. O papel estratégico do Ministério Público. 2. As garantias e a topografia na audiência. 3. A figura do assistente de acusação. 4. A famosa regra do CADI. 5. Os conflitos e a ordem de inquirição. Gente, o rigor terminológico é a primeiríssima linha de defesa contra os erros básicos, viu? É muito comum circular por aí, naquelas anotações informais de aula, umas aberrações como a expressão Ministério Público Liberal. Isso é um erro grosseiro, muitas vezes fruto de uma degravação mal feita. O termo técnico e jurídico exato exige que a gente diferencie os ramos da instituição. No Ministério Público Estadual, quem atua é o promotor de justiça, que tem como chefe o Procurador-Geral de Justiça. Já lá na esfera federal, nós temos o Ministério Público Federal, onde fica o Procurador da República, sob a chefia do Procurador-Geral da República. Inclusive, o ingresso na carreira estadual se dá lá no cargo de promotor substituto. Precisão aqui é tudo, hein? Outro ponto crucial da atuação processual é entender esse perfil duplo da instituição. Continuando, na ação penal pública, o Ministério Público atua como parte principal, formulando a pretensão punitiva do Estado. Mas, e numa ação penal privada, onde a própria vítima é a titular da ação? Será que o Ministério Público simplesmente lava as mãos e fica de fora? De jeito nenhum. Ele atua estritamente como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. O Ministério Público intervém o tempo todo para garantir que o processo corra de forma regular, protegendo interesses maiores e evitando qualquer tipo de abuso ou negligência das partes. Seguindo em frente para o segundo ponto, as garantias e a topografia na audiência. Com relação às garantias, o pilar de sustentação do Ministério Público é formado por 3 garantias constitucionais que são fortíssimas. Quais são elas? A primeira é a unidade, que garante que a instituição atue sempre como um corpo único. A segunda é a indivisibilidade, que permite que os promotores e procuradores se substituam validamente no mesmo processo, sem que isso gere qualquer tipo de nulidade. E a terceira? A terceira, talvez a mais testada em provas, é a independência funcional. Ela assegura que a atuação do membro do Ministério Público esteja vinculada pura e simplesmente à lei e à sua consciência técnica,
sendo totalmente livre de subordinação hierárquica, quando o assunto é o mérito das suas manifestações. Agora, trazendo tudo isso para o cenário real, para dentro de uma sala de audiência, a coisa ganha contornos físicos e literais mesmo. Historicamente, a prerrogativa legal colocava o acusador estatal sentado ali, ao lado direito e no exato mesmo plano do juiz. Mas o que a gente tem visto na jurisprudência moderna e na prática atual, especialmente no tribunal de júri e nos fóruns das grandes capitais, é uma verdadeira batalha topográfica. A defesa vem levantando, e com muita razão, o princípio da paridade de armas, exigindo que o Ministério Público sente no mesmo nível que a defesa, de frente para o réu, evitando aquela impressão visual de proximidade excessiva com quem vai julgar. É um conflito latente, atualíssimo, e que despenca em prova de concursos. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que é o assistente de acusação. Falando sobre o assistente de acusação, é fundamental acabar com a confusão conceitual, muito comum. Olha só, o assistente de acusação não é o advogado, o assistente é a própria vítima ou os seus sucessores. O advogado é apenas quem faz a representação técnica dessa pessoa lá no processo. E tem um detalhe processual vital aqui. Não existe a figura do assistente na fase do inquérito policial. Lá na investigação, a vítima até pode ir acompanhada de um advogado para se orientar sem problemas, mas a habilitação formal como sujeito do processo só acontece única e exclusivamente na fase judicial, onde existe a garantia do contraditório. Isso nos leva direto ao nosso quarto tópico, a famigerada regra do Cadier. A doutrina criou e consolidou um mnemônico fantástico que tem que ficar ancorado na memória processual de quem estuda, que é o Cadier. Essa é a ordem exata de legitimação sucessiva para quando a vítima direta falece ou é declarada judicialmente ausente. A fila obedece à seguinte sequência: o cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente e irmão. E é absolutamente imperioso destacar: este rol é estritamente taxativo e é chamado de numerus clausus, ou seja, a lei não dá margem para a interpretação extensiva para tentar encaixar parentes que não estejam expressamente nessa lista. Vamos colocar isso em prática com cenários avançados que as bancas de alto nível adoram. Imagina que dois parentes tentam entrar na ação, cada um com um advogado diferente. O que acontece? A regra é rígida. O parente de grau superior tem preferência e exclui o inferior, como por exemplo o cônjuge que exclui o irmão. E fim de papo. Ah, mas se forem parentes do mesmo grau, por exemplo, duas irmãs, sem problema, ambas podem ser admitidas, formando um litisconsórcio. Agora a pegadinha clássica. E se um parente que é um primo colateral, totalmente fora do CAD, querendo entrar, alegando que toda a família faleceu, o pedido dele tem que ser sumariamente rejeitado e a taxatividade do CAD impede completamente a entrada de tios, sobrinhos ou primos. Chegamos ao nosso quinto e último tópico: conflitos e ordem de inquirição. Aqui o clima esquenta. A lei manda o magistrado ouvir a acusação antes de admitir o assistente. Mas pensem na situação de alta tensão prática. O interessado vai lá, cumpre todos os requisitos certinho, o promotor dá um parecer super favoratório à habilitação dele, mas o juiz ainda assim bate o martelo e indefere o pedido. Como essa é uma decisão irrecorrível no processo penal, o que a parte prejudicada pode fazer para reverter isso? Cuidado redobrado com as anotações erradas nos cadernos por aí. O remédio jurídico preciso para combater esse indeferimento legal nunca, jamais é o tal do direito livre de certo, como descrevem alguns cadernos por aí, por engano. A nomenclatura exata e técnica exige a
impetração de um mandado de segurança. É exatamente esse o instrumento destinado a proteger o direito líquido e certo da vítima, ou dos seus sucessores que participem de forma ativa do processo penal. Um direito que é amplamente respaldado pela Constituição e pela legislação. E é lá dentro da audiência, da liturgia, que tem que ser respeitada de forma milimétrica, na hora da inquirição das testemunhas, nesse novo sistema de exame direto e cruzado. A ordem é sagrada e absolutamente inalterável. Primeiro, quem pergunta é o Ministério Público, depois, obrigatoriamente, o assistente de acusação e só por último, a defesa. Qualquer desrespeito a essa sequência, principalmente se a defesa for forçada a falar antes do assistente, causa nulidade absoluta de todo o ato, e é uma violação grotesca ao contraditório e à ampla defesa. E assim, a gente chega no conflito máximo. Imagine a cena. As alegações finais estão acontecendo. O Ministério Público, amparado pela sua independência funcional e percebendo que a prova produzida é muito fraca, levanta e pede a absolvição do réu. A pergunta que vale 1 milhão é: o assistente de acusação, que está ali representando toda a dor e a vontade da vítima, pode simplesmente contrariar o titular da ação penal e pedir a condenação? A resposta definitiva dos nossos tribunais superiores, e isso inclui tanto o STF quanto o STJ, é um sonoro e contundente sim. A jurisprudência garante essa autonomia total ao assistente de acusação. E faz todo sentido, certo? Essa prerrogativa existe justamente para tutelar o interesse moral e até civil da vítima, impedindo que aconteça um silenciamento forçado só porque o Estado decidiu recuar da persecução punitiva naquele caso específico. O processo penal pessoal está muito longe de ser um mero rito burocrático de carimbar papel. Ele é a fronteira exata, o muro que separa o poder do Estado e a liberdade individual. Compreender essas nuances topográficas de uma audiência, a precisão milimétrica do mnemônico CAD e a inalterabilidade litúrgica nas inquirições não é só um requisito chato para passar em exames. É, na verdade, a base estrutural para uma prática forense de excelência. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje, porque no final das contas, o conhecimento aprofundado é, sem dúvida, a ferramenta mais formidável de todo o direito. Até a próxima!